Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, nós celebramos essa Eucaristia memorial da morte e ressurreição de Jesus. Celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, alimento de vida e manifestação do comprometimento de nosso Mestre Jesus, que na última ceia se entregou a nós nesses sinais do pão e do vinho. Então, inseridos neste mistério, a Eucaristia nos dá forças para testemunhar e dar vida pelo projeto do Reino de Deus. Então, a primeira leitura está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, depois o versículo 14 e 16. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, depois o versículo 14 a 16. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E se humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. Então, na primeira leitura, lembra pra gente, né, que Deus alimentou seu povo com maná e o saciou com água retirada da rocha. Aquele povo recebeu um alimento transitório como sustento para esta vida transitória, né? Na Eucaristia nós temos Jesus e o seu sacrifício redentor, sua ressurreição. Temos o dom do Espírito Santo, temos a adoração, a obediência e o amor ao Pai. Se omitíssemos a Eucaristia, como poderíamos dar remédio à nossa indigência, né? Isso São João Paulo II diz pra gente. Então, a nossa grande indigência nos tempos atuais é a falta de unidade, cujo remédio é a Santa Eucaristia. No entanto, além de celebrar piedosamente a liturgia eucarística, não podemos nos esquecer de que o pão e o cálice eucarísticos necessariamente devem se desdobrar e refletir nessa comunhão cotidiana no corpo e no sangue de Cristo. Então, por isso, ao ouvir do Papa Francisco o convite para que todos nós possamos percorrer um caminho sinodal, não podemos deixar de lado a dimensão e a boa eucarística da missão da Igreja. É da Eucaristia que nasce a participação de todos os batizados, na única missão da Igreja, anunciar a Jesus Cristo. Então, na primeira leitura, a gente lembra, né? A primeira leitura lembra pra gente que Deus alimentou o seu povo com maná e o saciou com água retirada da rocha. Aquele povo recebeu um alimento transitório como sustento para esta vida transitória. Então, que nós realmente possamos nos alimentar, né, da palavra de Deus, né? Cristo deu o seu corpo e o seu sangue para salvar a humanidade. E agora a segunda leitura está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 17. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 17. Irmãos, o cálice da bênção é o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Então, aqui na segunda leitura diz o seguinte: a Eucaristia não é apenas fonte, mas é a própria comunhão eclesial, o remédio contra a indigência da discórdia. Como ensina Paulo aqui na primeira carta, aliás, na primeira carta aos Coríntios, né, aqui na segunda leitura, ele diz: porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Então, que nós possamos sempre também anunciar isso a todos, né? Nós somos um único pão, né? E nós somos um só corpo e todos nós participamos deste único pão, tá certo? E agora, falando do Evangelho,
Hoje ele está em João capítulo 6, versículos 51 a 58. João capítulo 6, versículo 51 a 58. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, no Evangelho, no início e no final do Evangelho, a promessa de vida eterna para quem recebe, imbuído de fé, o corpo e o sangue de Jesus, enquadra outras grandes promessas. Quem come a carne e bebe o sangue de Jesus terá a vida em si. Quem come a carne e bebe o sangue do Senhor terá a vida eterna e ressuscitará no último dia. Quem come a carne e bebe o sangue de Cristo permanecerá em Jesus e Jesus nele e viverá por causa dele. Por fim, para permanecer em comunhão perfeita com Jesus Eucarístico, nunca se descartam a importância e a necessidade da comunhão e da unidade entre os membros do corpo místico de Cristo, a Igreja. Então, permanece em Cristo quem permanece em fraternidade com o irmão, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.